Olá, muito boa tarde para você. Obrigado por você deixar um cantinho no seu coração, na verdade. Olha, acompanhando a gente no tablet, no stream, quem diria, hein, Dona Maria? Aonde você estiver agora, um abraço. Está começando o meu, o seu, o nosso, Entre Família. E ela, mais rosa do que nunca. Ela, claro, faltou, né? Em um mês, assim, você não via esse rosa para dar aquele contraste. Não é Suzane? Suzane, muito obrigada, viu? estamos juntos em mais uma jornada. Por você enaltecer o meu pink. Sim. Né? Isso é tão marcante, Sim. porque o meu filho já sabe que é a minha cor preferida. E ele fala, Sério? olha, é o pink, é a sua cor, mamãe. É a sua rosa. E olha que em casa eu nem tenho tantos rosas Você assim. quase nem usou 500 vezes aqui no programa rosa? Você sabia que eu tenho mais rosa aqui do que em casa, né? Em casa eu tenho acho que só uns dois conjuntos. Deus sabe das coisas também, né? Essa brincadeira, essa parte tá muito bem aqui, vai dar tudo certo. Essa é a minha cor, tá? Se um dia alguém quiser me presentear, já sabe, essa é a minha cor. Muito boa tarde. Feliz de estar com você. Muito boa tarde para você. Estou muito feliz mesmo. É sempre muito bom ter a sua companhia. É sempre bom abrir esse programa com muitas risadas. Piadas a gente filtra. Mas mentira, eu me divirto com as suas piadas também. Tudo certo. É o tio do pavê que tem que ter a sua representatividade na sociedade, né? Aquela piada que... E a gente trabalha com inclusão, né? Exatamente. Se ficar aqui dentro é pior. Então, eu prefiro pegar o rótulo, o estereótipo, vai dar tudo certo. Mas hoje, nós temos algo muito importante, precioso, que são os nossos filhos. Nós temos uma fase da adolescência, aí nós temos a construção desse ser, aí a gente encontra o livre-arbítrio e a gente morde a língua, várias coisas. Quando eu for pai, você vai ver isso. Aí nasce aquela cara de joelho, quebra você, né? O amor tem dessas questões. Então a gente projeta, né? Não, quando for minha vez, eu vou fazer tudo certinho, vai ser assim, assado. E quando chega e a gente vê a realidade, a gente vê que precisa abrir os nossos olhos para uma coisa nova, né? E por falar em coisa nova, olha só. Hoje a gente vai tratar, não sei se você já falou sobre isso aqui no Entre Família antes de eu chegar, mas é a primeira vez que a gente vai falar sobre esse pensamento de criança é construção, adolescente é reforma. E a nossa especialista traz essa visão baseada na disciplina positiva, o que é muito legal, é super sensacional, porque às vezes a gente olha para o adolescente e pensa, já é tarde demais, mas não é. Inclusive, é a chance que você tem, a última fase para fazer alguma coisa. Depois você vai trabalhar com essa especialista, mas um exemplo assim, quem construiu bem, né, essa questão junto, apesar do livre-arbítrio da pessoa, ela vai ter menos coisas para reformar, né? Claro. Agora, eu acho que o grande questão é que, tipo, a causa não é perdida se você não participou da construção, né? Então, tipo, a gente vê, olha, né, tem gente que quer conhecer o filho na adolescência, prazer, tudo bem. Né? Estive ocupado. Aí, já, né, agora... vamos lá, quem é o seu pai? O meu pai é um iPhone 15, que criou, as telas estão aí, né? A gente está terceirizando a educação dos filhos, mas há tempo, aqui é um canal da esperança, isso é fato, mas há esperança. E como tem uma especialista desse porte, a gente vai ter várias perguntas para várias situações, na verdade. Você que perdeu um pouquinho da rédea, para você que quer fazer uma reforma, quer alinhar algumas coisas dessa comunicação, você vai quebrar um ciclo, você veio de outra educação, não é fácil. Você pegar as mochilas, né, duas histórias diferentes, aí tem o filho, que é um bem comum. Olha, programaço de hoje. Programaço! A nossa especialista já está ali, junto dela tem o senhor Gilmar Batistotti, então não perde não, a gente vai para o intervalo e volta já. Entre Família está de volta. Muito obrigada pela sua companhia. O programa de hoje está sensacional, porque a nossa especialista, ela é master coach nesse assunto. Ela mora nos Estados Unidos, mas está aqui no Brasil numa temporada e nos deu a honra de estar aqui com a gente para falar sobre esse assunto. Ela que trabalha com disciplina positiva há tanto tempo, né? Acho que 17 anos, se eu não me engano, já ela vai falar um pouquinho melhor sobre isso. E nós temos, além dela, Cris, que está aqui. Já vamos falar com ele também. Ele que deixou o nosso programa equilibrado, né? Dois prateados aqui, né? Esse cabelinho, esse tupete mais conhecido do Brasil. Pastor Gilmar Batistotti, com esse sorriso maravilhoso. Erga muros, né, pastor? Intimidade tem essas coisas. Grande abraço. Erga muros. Tudo bem, Cris? Tudo jóia, pastor. Suzane, um privilégio de poder estar aqui. Bom demais, matar saudade. Quando toca essa musiquinha assim... Suviozinho. Até traz boas memórias. Excelentes memórias. E quer dizer que o Cris, eu tenho que voltar com mais frequência, Cris. Porque você atualiza suas piadinhas, eu achei... Quem é seu pai, o iPhone 15, achei assim... Gostou? Olha, você... Ainda bem que ele atualiza, né? Obrigado, pastor, por ter esse upgrade, né? Parabéns. Está sempre... Que legal. Não sei a da qualidade das atualizações, mas a gente mantém sempre atualizado. Agora, brincadeiras à parte, né? Para você que não está familiarizado no horário aqui,
O pastor é apresentador aqui de um programa da Escola Bíblica diariamente aqui na nossa TV. E ele também é coordenador de um núcleo especial aqui. Tem uma meninada lá fantástica que produz muito conteúdo especial. E também é nosso amigo do coração, né? 8h30 da noite, de segunda a quinta, Escola Bíblica. Isso aí. E já participou do Entre Família por uma grande temporada e deixa saudades. Vamos receber então com muito carinho Fernanda Lee, especialista em disciplina positiva, mestre em educação, atuou como orientadora educacional em escolas públicas e particulares e atualmente ministra todas as certificações da disciplina positiva. Ela vai poder falar um pouquinho mais do trabalho dela e ela é essa referência para a gente aqui. Fernanda, seja bem-vinda, viu? É muito bom estar aqui. Olha, então só para o nosso público entender um pouquinho do seu trabalho, porque o seu currículo é bem vasto, né, Fernanda? Você atua com disciplina positiva já tem uns 17 anos, é isso, né? Mais ou menos. Meu filho tem 17, eu comecei quando ele tinha por volta de 2 anos. Então já há 15 anos. Há 15 anos. E aí você treina outros papais e mamães para que eles também saiam certificados aí como educadores? Exatamente, é um curso que certifica as pessoas a se tornarem educadores, porque afinal todos nós somos educadores, né? Somos educadores no ambiente de trabalho, em casa, na escola, estamos o tempo todo educando como melhor se relacionar. E aí os cursos preparam as pessoas para isso, para que elas tenham ferramentas para se relacionar melhor. O que eu acho legal, né? Porque a gente fala muito sobre isso. Olha, a gente se prepara para uma profissão, né? Faz uma faculdade. Exatamente. Aí você tem até o pré-natal, agora tem um pré-natal psicológico, as pessoas se preparam psicologicamente para poder passar pela gestação. Mas parece que às vezes a paternidade, é claro que a gente tem na mochila da vida, né? Essas skills que a gente acaba tendo da visão do pai e tal. Mas algumas coisas a gente tem que fazer algumas reformas. E às vezes, Fernanda, a gente não tem ciência disso, né? Porque quando a pessoa ouve uma matéria, vê um VT, ou se propõe a um curso tão intensivo com uma pessoa que estuda esse contexto, a pessoa, meu Deus, né, vem até uma certa culpa, porque a verdade, né, o conhecimento nos liberta. E se fala muito, se prepara para tudo, mas por não se preparar, a gente comete alguns erros que se a gente pudesse afiar o machado, naquela velha analogia, para ser pai também, nós cortaríamos com maior velocidade, teríamos um trabalho mais efetivo nessa questão de ser pai e de ser mãe, né? Criar os filhos hoje dá trabalho, ainda mais, como você mencionou, a era digital é uma grande competição, né? Eles são grandes influenciadores na vida dos nossos filhos, então nós precisamos mais ainda, mais hoje, aprender como se relacionar melhor para que nós sejamos esses influencers na vida dos nossos filhos, do zero a sempre, né? A gente não vai nunca deixar de ser pai e mãe. É mais intenso na primeira infância, na adolescência o nosso papel muda e a gente vai falar sobre isso, que eu sei, mas a gente sempre vai ter esse relacionamento entre pais e filhos. Então, a importância de se atualizar. Muito legal. E geralmente no período da primeira infância, né, Fernanda, é o período, normalmente é o período em que os pais estão naquela busca desenfreada de estabilização profissional, de recursos, consequentemente, acaba colaborando para uma ausência e para você não estar tão presente e colher mais frutos no período da adolescência. Mas, independentemente disto, nós não podemos ter uma visão de que nós acertaremos em tudo. Eu nunca esqueço de uma reflexão de um pastor muito conhecido no meio da nossa comunidade religiosa, que é o pastor Assad Bechara. E ele fez uma vez uma reflexão num Dia dos Pais, e ele fez uma lista bíblica de pais imperfeitos, porém pais dedicados. E ele foi dando aquela lista, né? Abraão, né? Isaac, Jacó, era o pai, o filho, o neto, os mesmos erros que eles foram cometendo. Então eram pais imperfeitos, porém pais que procuravam fazer o melhor. Então desmistificar de que a gente vai acertar é importante para a gente seguir em frente. Porque a autocobrança ela é grande demais, né? A Fernanda já esteve com a gente fazendo um outro programa e eu lembro que eu levei uma demanda minha. Aí ela falou assim, ótimo, seu filho está vendo que você não é perfeita. E isso é muito bom para ele. Aí eu falei, ai, obrigada por me acolher. Então, acho que a primeira coisa é essa, né? E da gente entender esse perfeccionismo que não existe.
E com medo de revelar nossa vulnerabilidade, nossas limitações. A gente tem receio que os nossos filhos tenham essa percepção. Mas eles vão crescer e logo vão descobrir. E eu acho que é por falta de um glossário emocional, porque é novo falar de emoções, né? Se você pega os gêneros, o homem tinha que engolir o choro, né? Você tinha um padrão, né? A mulher suporta tudo, ela tem que suportar tudo. Então a gente pega essas crenças limitantes na mochila da vida e aí você projeta em um outro, porque o ciclo continua, né? Até você quebrar com conhecimento, por isso que você se prepara quando você vai para um curso, você vai até a Bíblia, né? Você abre o conhecimento. Eu até queria falar com o pastor. Que é libertador. Que é libertador. O conhecimento é libertador. Dói, né? Porque quando a gente fala de luz, quando você está pegando uma luz ali de conhecimento, obviamente que até você se acostumar com aquele ambiente, que é aquela questão da caverna, né? Que o pessoal fala muito. Mas, pastor, eu queria até falar também, colocar um pouquinho do contexto bíblico, porque a gente pega vários relatos, né? Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, né? Seu mestre e tal. Então, tinha-se muito essa referência de que a infância, né, é uma captação de informações, de princípios e tal. Biblicamente, a Bíblia também valida muito a infância. Por exemplo, eu queria até colocar uma situação, por exemplo, de Moisés, né, que teve que ser um líder, e ele teve a oportunidade de ser criado pela mãe durante 13 anos, né? E depois ele teve que tomar algumas decisões, né? Mesmo em outra terra, a base de princípios, de valores que ele pegou da mãe, para depois tomar uma decisão tão grande, mesmo pressionado por um sistema. A Bíblia também valida muito a infância, né, pastor? Se a gente for olhar, por exemplo, e a Fernanda pode falar isso com autoridade, como o tempo fez com que essa questão de idade mudasse dentro da nossa cultura, principalmente na cultura ocidental, né? A gente pega o contexto bíblico, um menino, os pais se dedicavam inteiramente a ele até os 6 anos, né? A partir dos 6 até os 10 anos, a fundamentação dele, a primeira base era a tradição religiosa, era a base judaica, cristã. Dos 6 aos 10 anos, ele decorava todo o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, o menino judeu, aos 10 anos, sabia tudo. Então, não era só um decorar, mas ali estava a base do princípio de vida dele. Dos 10 aos 13 anos, e os 13 anos ele chegava à maturidade social, então, pensa que um menino aos 13 anos, socialmente, ele era um adulto diante da sociedade. E ele decorava ali todo o restante dos livros do Antigo Testamento. Então, tinha toda uma fase preparatória, né? Exatamente. Então, e isso vinha a partir de onde? Aonde ele buscava isso? Era a sua casa. Então, ele tinha, e eu até estava compartilhando com a Fernanda o texto que eu vou compartilhar mais para o final aqui. Então, ele tinha na casa o exemplo, porque isso era a ordem bíblica. Então, eu olhava para o pai e para a mãe, não. Meu pai e minha mãe amam a Deus. E isso estava nas ações e estava no pensamento deles. Então, ele tinha toda essa estrutura dentro da casa e quando ele chegava aos 13 anos, além do exemplo, ele tinha o conhecimento... Ele estava pronto. Teórico também. Ele tinha prático e teórico. Essa construção, Fernanda, também você trabalha lá dentro da disciplina positiva, né? Eu acho que talvez nesse primeiro bloco a gente pode falar, você tem esse lema, né? Criança é construção, adolescência é reforma. Vamos falar dessa parte da criança, até pegar o gancho aqui do pastor Gilmar. Como que é esse pensamento da construção até a criança atingir a adolescência? Então, a gente está falando de uma construção em 2 sentidos. Primeiro, a construção neural, que a criança está desenvolvendo o seu cérebro. Imagina que do 0 aos 5, como vocês acham que uma criança construiria uma casa? Como vocês acham que essa casa seria? Toda divertida, rabiscada, colorida. Sim, e muito meio sem noção de arquitetura, né? Assim, o tijolo ia começar aqui, a porta ia ser dessa altura, né? Ela ia ser meio disforme, mas ela ia ser colorida, ela ia ser divertida. Então, a gente tem essa casa neural. E nesses primeiros 5 anos, essa casa neural é a base que todos nós construímos todo o resto da nossa arquitetura neural para o resto da vida. E é interessante quando você olha a partir... a frase, eu fiz uma pausa. Da vida. Eu fiz uma pausa para fazer o interessante que ele vai absorver, né, usando o exemplo, ele vai absorver agora o conhecimento, ele vai aprender a decorar
a partir dos 6 anos. Então, só estou voltando aqui para comparar. Olha como as coisas fazem sentido. Então, ele tem uma estrutura neural, né, que é o que você apresentou, e agora ele está preparado para absorver isso. É interessante. Eu queria até perguntar para a Fernanda, e essa pausa que ela deu, acho que todo mundo tem que revalidar, e a gente fica até com medo, né, porque meu filho já passou dessa idade. A gente começa, se não deu tempo, o que ele faz? Mas eu digo... ele vai entrar na escola, entre aspas, a partir desse ano também, né? Então, você vê que a gente está falando aqui de um triângulo entre a sociedade de uma escola, que tem várias religiões ou a falta dela, e aí você tem esse contexto. Eu pergunto para você, o que ele enxerga nessa formação? O que ele vê? O papel da mãe, ele entende sobre sociedade, o que não pode, o que não pode. O que é tão especial nessa fase, Fernanda, para que você dê essa pausa e também que nos preocupe? Ótima pergunta, e é um gancho aqui que eu quero fazer para todos vocês que são papais, mamães, que estão em casa, que dá uma angústia danada que a gente quer muito acertar. E nem sempre a gente vai acertar, porque a gente carrega a nossa mochila com as nossas interpretações. Então, a infância é uma cocriação. É o ambiente, é a casa, os valores, as pessoas, a interação entre as pessoas, que é o contexto, e o indivíduo. Que Deus é tão criativo, criou cada indivíduo de uma maneira. E quando nascem gêmeos, trigêmeos, você percebe que cada um vai interpretar a mesma situação de maneiras diferentes. Então, é essa equação que cria essa coexistência, que é o mistério da vida que a gente tenta decodificar. Então, você me pergunta, essa criança aos 6, será que eu traumatizei meu filho? Talvez não. Talvez você, na sua cabeça, na sua interpretação individual, acha que você traumatizou, quando, na verdade, a criança não estava nem prestando atenção. Ou talvez você fez alguma coisa que a criança prestou atenção. E como a gente sabe isso? Como a gente identifica isso? É através de como ela se comporta no ambiente social dela. Ela tem interações positivas na maior parte do tempo. Às vezes a gente vai pisar na bola, a gente está cansado, a gente trabalha, a gente tem tanta coisa para fazer. Chega em casa, não tem paciência para o filho escovar o dente. Traumatizei meu filho? Não necessariamente, porque ao longo desses 5 anos, as memórias que ela absorveu foram memórias positivas de relacionamentos saudáveis. Então, a gente tem que olhar o todo. Então, talvez ela chegue lá na escola e chegue com habilidades emocionais de resolver problema, de se comunicar, de pedir o brinquedo emprestado, de saber esperar. Não vai chegar perfeita, mas ela chega com essas habilidades sociais e emocionais já praticadas dentro de casa. Então, a criança, ela é uma ótima observadora, mas ela é uma péssima intérprete. E é por isso que ela precisa da construção dos pais, com os valores dos pais, com a presença dos pais. Isso que você falou é muito, muito importante, porque se os pais não tiverem essa consciência, não tiverem os pilares daquilo que eles realmente acreditam, na hora que acontece um problema, eles não conseguem colocar a fé de falar, eu realmente acredito nisso, vai dar certo, eu vou continuar. Até dar certo. Os valores e os princípios sobrepõem, né? As adversidades. E é interessante que Deus começa nessa... A gente precisa de um intervalo, né? Então, eu vou deixar para o intervalo, porque eu sei como funciona. Então, desculpa, pastor. A gente excedeu assim, um pouquinho, a diretora está um pouquinho desesperada. Na volta, o senhor Gilmar Batistotti termina esse pensamento. A gente segue por aqui conversando sobre esse assunto. Não sai daí, a gente volta já. Muito bem, estamos de volta. Intervalo rapidinho. Que bom que você está aqui com a gente, falando sobre filhos, né? Falando sobre esse assunto tão importante. Agora um pouquinho mais pertinho aqui, né, Suza? Né? Produção pois é, né, Cris? Nossa. Ó, só um braço aqui. Coisa boa. Que ele pode fazer um carinho. Parece que eu estou revivendo esse momento, mas teve agressão em um momento anterior. Mas agora que bom que as coisas mudam, a oportunidade que o pastor falou. A sua frase é importante. Ser erguidos. Por favor, Matheus, arruma aqui, ó. Mas é o seguinte, enquanto não temos muros, nós temos esperança aqui, né? E agora nós vamos incluir um casal que está 26 anos casados, agora está completando aí, né, esse aniversário de casamento. E eles, né, com 2 filhos, aí passaram por alguns momentos. Como nós falamos sobre essa mochila, eles tiveram uma criação diferente. E outra, a questão toda também é perdoar o passado. Tem gente que entregou o melhor, mesmo com outro conhecimento, não é verdade? Agora, a oportunidade de reescrever diferente. Vamos entender um pouquinho dessa logística desse casal. Vamos receber com muito carinho o Gleidson Carneiro, ele que é diretor de escola, e a Mônica, que é orientadora de ensino médio, né? Trabalha com educação em casa também. Casal, sejam muito bem-vindos, uma ótima tarde para vocês.
Boa tarde para vocês. É um prazer poder estar participando aqui, Cris, com você e com a Fernanda. Estamos aqui à disposição para dar a nossa contribuição aí nesse desafio tão grande que é a educação dos nossos filhos e adolescentes. Maravilha. A gente tem um quarteto aqui, né? Tá a Fernanda, tá aqui a Suzane também. E tem alguém que eu acho que vocês conhecem. Tem alguém que vocês conhecem aí, né? Batistotti. Já ouviu falar ou não? Nosso pastor Batistotti. Eu quero dizer que a Mônica faz aniversário no dia mais bonito do ano. Só queria dizer isso. Porque é o seu aniversário? 29 de dezembro. Exatamente. Tá bom? 29 de Uma dezembro. alegria ver vocês. Bom. O prazer é nosso, pastor. Você continua assim, simpático e carismático como sempre. Eu saudades. Aí, hein? Que coisa, que momento. Não dá para fazer coisa errada, né? O mundo é pequenininho, a gente se conhece, vai dar tudo certo. Mas não é por isso que a gente tem que fazer o certo também, né? Mas agora falando em certo, errado, conta pra gente um pouquinho dessa maneira com que vocês viram os filhos, essa mochila que veio com outras criações aí, né? E essa mala teve que conter a cultura da esposa, a cultura do esposo e o bem comum, que são esses dois filhos maravilhosos. Como é que foi esse momento aí de poder, o privilégio, né, de criar os filhos nesse contexto que vocês vivenciaram? Pois é, Cris, realmente é um grande desafio nós transpassarmos as gerações e, como vocês muito bem identificaram, a gente traz bagagens diferentes, né? E somos desafiados a cada dia na questão familiar, né? De ter ali um equilíbrio, sabedoria para poder educá-los da melhor forma, porque, queira ou não, fomos educados num sistema completamente diferente. E, evidentemente, primeiro tem o desafio da sedimentação das naturezas aí das famílias oriundas, tanto da minha esposa, né, de uma outra configuração, eu também já numa criação um pouco mais rígida, né, então a gente poder equilibrar isso entre a gente para que houvesse uma conveniência, né, e eu sei que isso também foi desafiador para minha esposa, ela principalmente pelo fato de ser aquela que está mais próxima ali nos primeiros anos de vida, né, então como eu trabalhei muito tempo no mercado financeiro, e ela então abdicou aí praticamente da sua atividade principal, sua carreira, para se dedicar e ficar mais próximo aos filhos durante 10 anos. Só agora ela voltou para a sua atividade. Então, acho que ela pode falar um pouco mais desse desafio da primeira infância, e depois até chegar ali no momento da adolescência ou da pré-adolescência, que eu julgo talvez ser o período mais desafiador para a educação dos nossos filhos, com tanta influência, com tanta coisa que nós estamos vivendo em nossos dias. Então, Mônica, qual foi o maior desafio para você? Assim, o desafio, acredito que não teve. Tem sim as dificuldades, né? 2 crianças pequenas, deixa a mãe doidinha, né? Mas, assim, foi gratificante em tê-los agora como adolescentes. E um dia, eu acho que isso aqui vai ser a conclusão de tudo. Meu filho olhar para mim e falar assim: mãe, você acha que eu vou desperdiçar 10 anos que você teve cuidando, falando das coisas de Deus, historinhas, ali se dedicando, né, a nós? Você acha que eu vou desperdiçar esses 10 anos? Eu quero jamais te deixar triste, né? Te decepcionar em algum momento. E quando ele falou isso, foi... Nossa, eu até chorei de tanta alegria em ouvi-lo falar isso daí. Eu fiquei muito feliz, porque eu ficava, nossa, 10 anos, podia ter terminado, que eu estava fazendo secretariado executivo bilíngue, podia estar falando inglês fluente, ficava pensando um monte de coisa. Aí depois eu vi que os meus filhos são umas bênçãos, valeu a pena esses 10 anos eu com eles, né? E quando eles começaram a chegar na adolescência, que querem aquelas amizades que a gente não gosta, aí eu me preocupei. Aí foi na hora que ele falou isso: mãe, eu não vou desperdiçar os 10 anos que você tirou comigo. Então isso foi muito importante para mim, eu ouvir isso daí, eu fiquei muito feliz com isso. Ah, que lindo, né, gente? O amor da mãe transcende, né? Porque você vê uma frase que seu filho disse, né, já colocou por terra qualquer ansiedade que você estava no coração de conseguir outras coisas nesses 10 anos. Muito obrigada, Gleidson e Mônica, por essa entrevista. A gente tem foto, e só comentando para o pessoal de casa, esses filhos que eles estão comentando hoje já são adultos, tá? A Monize tem 21 anos e está terminando agora jornalismo, está no 4º ano. Inclusive, Monize, bem-vinda aqui a Novo Tempo, se quiser vir trabalhar com a gente. E o Vinícius Carneiro tem 19 anos. Inclusive, Fernanda, hoje será passado aí no Revista Novo Tempo
As 2 primeiras entrevistas que ela hoje está trabalhando para uma das nossas associações em Campinas, será então mostrado aí. Nós estamos orgulhosos de ver a participação e também de saber que o pastor Antônio Tostes, aí o diretor-geral do Novo Tempo, ele que batizou a Monize e ele é um dos padrinhos aí dela, tem feito o convite e quem sabe futuramente ela esteja participando com vocês. Tá vendo? Olha só, muito bem encaminhada. E o Vinícius, de 19 anos, está fazendo intercâmbio nos Estados Unidos. Então tá aí os filhos por quem vocês tanto tiveram carinho, né? Criaram muito bem. A Mônica abriu mão da carreira. Obrigada pela entrevista de vocês, viu, casal? Valeu mesmo. Fernanda, só mais um momento, uma frase também que marcou pra gente foi o seguinte: o Vinícius chegou a me falar também algo assim: pai, você conseguiu transpor 2 gerações, porque hoje eu tenho 57 anos, quase 60, ele tem 19, quase 20, né? Ele falou, você conseguiu avançar para os 20, para os 40 e agora chega quase na minha idade me alcançar dentro de uma amizade, de um relacionamento que permite com que hoje nós ainda, apesar de tê-los distante, a gente tem uma grande influência sobre a formação, sobre as escolhas, sobre as atividades que hoje eles praticam. Isso nos traz muita confiança e muita certeza de que, com a ajuda de Deus, a gente conseguiu concluir esse ciclo tão importante da fase da vida deles. Que bom, parabéns. Influência que fica. Obrigada, viu, gente? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado. Até mais. Até. Foi muito assertiva, Fernanda. Ah, não, brincadeira, ele trocou o nome, gente. Ia passar desapercebido, mas eu gosto desses negocinhos assim, mas é a Suzane. Mas deu tudo certo, o importante não é o nome, né? É o coração, tá conectado. Você não acredita que eu nem percebi? Eu não tinha percebido, eu não tinha percebido. Garanto que a Fernanda sentiu, porque o nome da pessoa é a coisa mais bonita do mundo no ouvido. Fica aí, né? É. Agora a gente vai entender... De Fernanda para Fernanda agora. De Fernanda para Fernanda. A gente vai entender um pouco melhor essa questão da influência nessa primeira infância que a gente fala, né? A gente vai abordar agora essa parte da criança. E logo mais a gente fala do adolescente. Então, vem aqui comigo, Fernanda, por gentileza. Vamos aqui até a nossa dinâmica. Aqui nós temos uma casinha que está em construção. Você muito bem exemplificou logo no começo do programa, né? A casinha e suas construções. Temos aqui uns materiais. Vamos construir essa casinha, então, da primeira infância aqui junto com a Fernanda. Vou tirar aqui o primeiro. Autonomia. Como que isso acontece, Fernanda? E o que a gente pode fazer para desenvolver isso no nosso filho? Então, todos nós queremos filhos autônomos, mas não queremos dar a chance para eles fazerem bagunça. Pois é, né? Parece que as coisas não batem uma com a outra. Autonomia. Eu crio as minhas próprias regras. Como é que uma criança vai criar as próprias regras dentro de um espaço que tem limites seguros e que são apropriados para ela? Então, uma criança, por exemplo, de 6 meses, 7 meses, né, começa a se virar, começa a engatinhar. A autonomia dela é para onde ela vai engatinhar. Ela não pode engatinhar em todo lugar da casa, mas lá tem um cercadinho, né? Então, ela vai criando a maneira dela de o que ela vai colocar na boca. Então, autonomia para uma criança, um bebezinho de 6, 7 meses, é diferente de uma autonomia para uma criança de 4, por exemplo. Você falou sobre criar as próprias regras. Aí vamos usar um exemplo que um dia foi até uma conversa que eu tive com uma amiga. Se a criança pega o prato para comer, ela quer comer sozinha, mas ela quer comer debaixo da mesa. É seguro, tá tudo bem. Só que assim, ela não está dentro da etiqueta de sentar à mesa. O que a gente faz nessas situações quando a criança é muito criativa? Então, na disciplina positiva, a gente não olha só o comportamento, a gente olha o que está por trás do comportamento. A gente vai um pouquinho mais além e também vê o todo, né, o holístico. Então, eu te pergunto, o que será que essa criança está aprendendo ou está tentando desafiar ou experimentar comendo embaixo da mesa? Boa pergunta. Será que tudo bem na minha casa? Talvez não na sua casa, né? Mas na minha casa estaria tudo bem, porque eu estaria vendo, ela está experimentando como é comer embaixo da mesa. Então, eu estaria vendo, olha, é diferente, todo mundo está em cima da mesa, você está embaixo da mesa. O que será que você está aprendendo aí embaixo? Né? O gosto da comida é diferente? Como é estar junto com a gente, mas num espaço diferente? Será que você quer que a gente se junte a você, ou você vem se juntar a nós? A gente faz isso tudo para que ela possa compreender e explorar ainda mais uma escolha que ela fez. Boa. Agora, tem lugares que não é apropriado isso. Tem uma etiqueta a ser seguida. Um outro exemplo para te dar aqui dentro desse contexto de autonomia.
a gente delegou que ele dobrasse as roupas. E a criança nessa idadezinha pequena ainda não tem toda a coordenação e dobrar a roupa certinha. Tem muito adulto que não consegue dobrar a roupa até hoje, né? Como que a gente faz? Deixa que ele dobre do jeito e deixa lá guardadinho, porque a gente quer fazer depois em cima o serviço, né? Para ficar do nosso jeito. Isso. Como que aqui eu posso mostrar para ele que ele vai ter autonomia? Deixo amarrotadinho, dobradinho, um bolinho dentro da gaveta mesmo, para mostrar, ok, tá aprendendo, vamos lá, tô junto? Ou eu refaço escondido? Existe. Não, não faça isso. Não faça isso. Aprendido. E eu vou te explicar por quê. Tem um estudo muito interessante de 2 alemães, Warneken e Tomasello. Inclusive, se você procurar lá no YouTube, eles queriam saber qual era a idade que se desenvolvia o altruísmo. Porque algumas crianças chegavam na escola aos 6 e ajudavam a professora, ajudavam o colega, e outras não. Então, eles começaram a ir para dentro da casa das pessoas. Onde é que o altruísmo mais se desperta? E aí, eles começaram a ir mais para trás ainda, bebês, e descobriram que nós nascemos altruístas. O altruísmo é algo inato. Nós queremos ajudar. Alguém estragou. Alguém estragou. O que estragou? A nossa pressa, a conveniência, não fica bonito. Então, a criança, aos 2 anos, ela vê você limpando a louça. Que ela vê? Deixa eu ajudar, deixa eu ajudar. Não, você é muito pequenininho, vai quebrar o copo, vai lá brincar. Aí, quando chega aos 12, vem aqui ajudar a limpar os copos. Não, estou brincando. Então, é um treinamento que a gente não abre espaço para as crianças virem e ajudar a gente. Muito bom, Fernanda. Então, muito bom. Deixa fazer arrumadinho do jeitinho delas, né? E ela vai se entender e com o tempo, conforme elas vão desenvolvendo a coordenação, vai ficando melhor. Muito bom. Anotado, vou levar para casa. Muito obrigada, Fernanda. Olha aí o altruísmo, me ajudando. Foi bem desenvolvido, hein, Fernanda? Vamos aqui, piloto. O que é isso? Essa fase da infância, então a gente está falando do 0 a mais ou menos uns 12 anos, né? Que a gente está falando de criança e infância. Nós somos o piloto. Nós somos o adulto, a gente vai sentar no banco do motorista e a gente vai dirigir esse carro. Certo. A criança vai sentar lá atrás, vai colocar o cinto e vai onde a gente for. Então, o adulto é que determina as regras, o adulto é que determina o que é seguro, o que não é. O adulto é que expõe os valores na família. O adulto é o piloto. E aí ele tem muito mais controle e tem muito mais um jeito assim de mesmo controlar a situação. Pode ir na festinha? Não, não pode. A criança vai chorar, vai espernear, mas não vai. Né? Então, assim, se determinou, não vai. A gente vai viajar, não é a criança que decide. Ela até pode ajudar a decidir, mas é a gente que vai decidir. Então, nós somos o piloto. Muito bom. Muito bom, porque às vezes a gente fica nesse conflito entre a imposição e a permissividade, né? Então é legal você falar isso aqui pra gente. Vamos ao terceiro ponto aqui, liberdade limitada, que eu acho que tem até a ver, né? Então, bebê no berço, qual que é a liberdade dele? É o que está dentro do berço, é o que está na sala, no espaço seguro. Vai para a cozinha, a gente põe um monte de trava em todos os lugares para não abrir e se machucar. Então, a liberdade dele está muito limitada. Conforme a criança cresce, começa a andar, começa a pegar tudo, puxa vaso, puxa um monte de coisa. Você começa a mudar o ambiente, mas a aumentar um pouquinho a cerca. Daí continua a crescer. Vai para fora de casa. Onde está a cerca de casa? Então, aqui, a liberdade dela é limitada como se fosse uma piscina. Onde está a borda da piscina? Você consegue ver? Consegue ver a borda da piscina. Esse é o seu limite. Ele é muito mais tangível. E nessa liberdade limitada, a gente pode fazer acompanhamento? Dos acordos? Porque, por exemplo, hoje a gente tem a tecnologia. A gente está falando de criança até 12 anos, mas geralmente com 9, 8 anos, os pais já começam a entregar ali tablets e celulares na mão da criança, né? Essa liberdade limitada, ela pode ter uma supervisão, porque eu já ouvi algumas amigas que durante talvez a adolescência se sentiram invadidas pela mãe, porque a mãe pegou uma conversa, né, bisbilhotou. Então eu queria entender qual que é o nosso limite como pais nessa liberdade limitada, principalmente voltado para a tecnologia. É fundamental.
E eu queria passar mais uma hora aqui só para falar de tecnologia, porque assim que a gente dá um celular ou um tablet na mão de uma criança, a gente está dando para ela a janela para o mundo. E isso é uma oportunidade, mas mais do que isso é um risco. Então a gente precisa ser piloto. Quando eu entreguei um celular para os meus filhos, eu sabia o porquê eu estava entregando, e o celular só podia fazer duas coisas: ou ligar para mim, ou mandar mensagem. Todos os outros aplicativos estavam bloqueados. Então, a liberdade que eles tinham no celular era me ligar e mandar o celular, não tinha outra coisa. Tudo estava travado, estava bloqueado. E a privacidade, Fernanda? Porque eu acho que é esse ponto que pega para eles. E vamos lembrar de antigamente, do nosso diário. A gente não tinha celular, mas tinha o diário. E às vezes algumas mães acabavam lendo ali. Como que fica a privacidade agora nessas mensagens com amigos, por exemplo, para quem já está liberado de mandar mensagem? Criança ainda está em construção. Ela quer a privacidade porque ela quer os segredos dela. Só que os segredos num celular não estão um segredo para ela. Hoje em dia a gente fala sobre informação. A hora que você manda uma mensagem no Snapchat, por exemplo, que aquilo some. Nada some. Tudo na internet é permanente. Mesmo assim que você não tem acesso, ele é permanente. Então a gente precisa muito cuidar das nossas crianças e ser piloto a hora que a gente decidir dar um celular para a criança, ter um contrato que mostre o seu direito e a sua responsabilidade e ter consequências que sejam sérias e que ela saiba com antecedência, que ela sabe que ela vai perder aquele benefício, aquele privilégio. Se não souber usar. A gente vai, inclusive, pessoal, falar disso aqui mais profundamente na nossa próxima dinâmica, que a gente vai entrar de fato na adolescência. Mas você vê que esses passinhos já começam a ser construídos já na infância. Vamos aqui nesse último, porque o nosso tempo está acabando. Conexão com a família. Aí é que tá. Isso aí cobra vem bem na nossa conta essa cobrança, né? Porque o tempo da gente parece que nunca que dá, as 24 horas, né? Então, conexão é o nosso senso de que eu pertenço nessa família. Eu sou vista, não só o meu mau comportamento, mas eu sou vista como pessoa. Não tem a ver com o tempo, necessariamente. Tem a ver com um vínculo. Então, desde que o bebê ele é concebido, ele já tem um senso de que se eu sou querido ou não. Se eu estou conectado aqui ou não. Daí ele nasce. O primeiro lugar que ele pertence, onde é? No colo da mãe. No colo da mãe. Então, a criança que chora e ela está com descontrole emocional, ela precisa ser abraçada. Ah, mas meu filho está fazendo isso porque passou a noite inteira pensando num plano maquiavélico para acabar com o meu dia. Não, é que a criança não tem maturidade ainda, ela precisa dessa conexão. Então, a gente precisa aí dosar o que é mimar a criança e o que é validar o sentimento da criança para que ela possa superar aquilo sozinho. Então, conexão com a família tem a ver com um vínculo. O vínculo entre a mãe e a filha é um vínculo forte, é um vínculo seguro. Quando eu tropeço, eu caio, tem alguém para me confortar, não para me mimar, mas para me confortar, para me ajudar a me reerguer e desenvolver a resiliência. Esse vínculo ele é fundamental, porque quando a criança não sente que ela é vinculada na casa ou na escola, ela vai se comportar mal. Ela vai buscar esse vínculo de uma maneira equivocada. E isso se aparece como um mau comportamento. Muito. Fer, só para a gente entender de maneira mais prática, você citou a queda, para a gente entender o que é mimar e o que é dar esse conforto. A criança caiu. Não sei se dá para você exemplificar. Uma atitude que é mimar e uma outra fala que é confortar. Uma atitude de mimar. Mas que parede boba, olha só, foi culpa da parede. Por que a culpa da parede nem se mexeu? Tipo a enfermeira. Que enfermeira maldosa, né, filho? Te deu uma vacina tão dolorida. Essa enfermeira. E aí a gente vai crescendo achando que as coisas que acontecem com a gente não tem o menor controle. Legal. Então, eu não tenho emprego, sabe? Eu não passei no vestibular. A culpa é do vestibular que estava difícil demais, não fui eu que não estudei. Então, a gente vai crescendo com esses sistemas de crença vitimizada. E isso é um perigo. É um perigo, porque a gente vai buscando conexão com outras pessoas no ambiente de trabalho que podem até ser abusivos, porque a gente se vitimiza. E depois a gente acaba vendo isso no trabalho. E são comentários, às vezes, até inofensivos, né, Cris, de tias, vovós, que às vezes falam isso. Então,
temos esse exemplo claro e eu imagino que o conforto seria abraçar, por exemplo, e dizer, eu entendo, filho, deve estar doendo muito mesmo, né? Deixa eu ver, alguma coisa assim? Sim, e tem uma coisa que ele, para mim, assim, é o carro-chefe. Toda vez que acontece uma situação, me pega de surpresa, eu nem sei o que fazer. Descreve a situação. Você estava correndo e caiu e tropeçou. Esse é um bom começo para todo mundo estar até na mesma página, sabe? Certo. Essa é a situação, não tem julgamento, não tem bom ou ruim. Foi isso que aconteceu. Foi pega de surpresa, não sabe o que fazer. Foi pega de surpresa, olha só, você caiu. Você está bem? Você precisa de ajuda? E agora, o que você vai fazer? Essa é uma pergunta-chave que faz com que, não é o que aconteceu comigo que me determina se eu sou desastrada, se eu cair agora eu não, sabe, não vale a pena, alguma coisa aconteceu, todo mundo me viu, estou envergonhada. Eu sempre assim, e agora, o que você vai fazer? O que você precisa? Muito e aquilo volta à autonomia. O que eu preciso? Eu preciso de um band-aid, eu preciso de um beijo, eu preciso de um abraço. E quando a criança é pequena demais, você pode dar escolhas. Você precisa de um band-aid, você precisa de um abraço. E até a hora que ela vai desenvolvendo o vocabulário. Perfeito. Fernanda, maravilhosa. Aprendemos aqui, então, de 0 a 12 anos, o que fazer, autonomia, seja o piloto, dê liberdade mais limitada e, principalmente, crie vínculos com os seus filhos. A gente tem que ir para o intervalo, mas na volta esse papo gostoso continua por aqui e a gente vai entender um pouquinho mais da fase da adolescência. Não sai daí não, Entre Família, volta já. Muito bem, estamos de volta. Primeiro, gratos pela sua audiência, você que nos acompanha aqui no Brasil, seja na TV aberta, fechada, na internet. Um abraço para a África, né, que nos acompanha à noite. Então, boa noite para vocês, você que está na reprise. Educação dos Filhos. Bloco anterior, Suzy e Fernanda ali, a nossa especialista. Estamos aqui aproveitando essa mulher, né? Está sentadinha com você aí na sua casa. Falamos da construção da infância. E agora, Fernanda, vamos para a temida adolescência. Meu Deus! Vamos falar de adolescência. E tem muitos que temem, né? Dependendo do que você construiu e tal. E aí, né, aqui, ó, adolescência. A pessoa pediu aí, né? O olho aqui, ó. O olho aqui, ó. Cai um pouquinho. Quando a gente fala, cai esse olho. Olho de boneca é o nervosismo, porque as mãos estão seguras, né? Mas o olho cai e tal. É preciso temer, Fernanda? Porque aqui agora a gente tem um desenho e a ideia é transformar com essa informação que nós temos. Temos que temer, a gente não pode romantizar também que às vezes de que cada ser humano, como você fala, é único, né? A criança é construção, mas essa reforma tem que ser temerosa? Como é que funciona? Não precisamos temer, precisamos conhecer. Quando a gente se educa, a gente vai um pouco mais preparado. Boa, gente. A Fernanda agora, ela foi, né, sem nenhuma marca patrocinando a gente, mas ela foi Tramontina, sabe? Corte rápido. E essa é a ideia da informação para você. Vamos fazer o seguinte? Vamos aqui à nossa primeira imagem. Fernanda também, muito educada, nos ajuda aqui. Identidade. Fala-se muito que nós temos uma sociedade um pouco fragmentada nesse sentido, perdendo um pouquinho. Eu não sei quem eu sou fruto do meio. E agora também eu tô saindo de um contexto onde eu estava grudadinho com os pais. Agora eu estou buscando algo que é só meu, porque parece que o que eu aprendi com você no bloco anterior, um piloto está saindo de cena. Aí, né? Como é que funciona, Fernanda? A fase da adolescência é uma busca e uma exploração pela identidade. Ide vem de semelhante, eu procuro aquilo que é semelhante. Então, a adolescência, eles ainda não sabem quem eles querem ser. Mas imagina só, teu filho, imagina que deve ter aí um monte de roupa de super-herói, né? Se veste, e a gente acha bonitinho, a gente tira foto. Ai, que graça, olha só, meu filho, Homem-Aranha agora, né? Chegou, agora é o super-homem. E a gente acha muito legal isso, né? Os adolescentes, eles se vestem de preto, ou eles começam a usar o cabelo todo aqui de azul, ou eles começam a usar umas coisas assim, aí você fala assim, peraí, não tô achando bonitinho não quero tirar foto e mostrar para ninguém, isso aqui me assusta. Então a gente tende a se afastar daquilo e rejeitar, e aí a gente não rejeita a ideia, a gente rejeita a pessoa. E então a gente precisa tomar cuidado e conhecer que os adolescentes estão buscando a sua identidade. Eu lembro quando eu era adolescente, e eu queria ser como as minhas amigas, porque a atenção fica mais focada nos grupos sociais. Eu quero descobrir quem eu sou diferente dos meus pais. Então, eu acabo não querendo ir para a igreja, eu acabo não querendo ter os mesmos valores que os meus pais. Meus pais falavam alguma coisa, eu falava, não acredito nisso, não confio nisso, né? A gente rebate até para a gente poder crescer com essa indagação. Ela é muito necessária. O problema é o que a gente faz em reação
a essa busca de identidade deles. Às vezes a gente não tem a nossa bem definida e a falta de definição deles acaba, sem querer, buscando na nossa também a nossa insegurança. Por isso que a gente teme. Muito importante esse desenho aqui. Pena a gente não ter mais tempo, porque eu tinha umas 14 perguntas para fazer para a Fernanda nesse sentido aqui, mas o quanto é importante, se você fosse pegar o cerne aqui, entender o momento da busca da identidade. Que aí você não vai só atender a febre, né? Mas ali a razão, o vetor dessas transformações e desse momento questionador, para justamente o questionamento é importante. Agora, como você vai lidar com esses questionamentos, é você experiente agora sabendo que é essa fase. Fernanda, a partir do momento que eu entendo que ele está formando essa identidade, que ele também está buscando um grupo de pertencimento, ele tem os valores ainda na mochila, que a gente pensa, quando ele está questionando, meu Deus, ele perdeu tudo. Não, você plantou muita coisa que está ali, né? Aí eu pergunto, agora eu ganho um copiloto nessa jornada e a gente tem, às vezes, esse senso de controle de tudo, ainda mais os filhos. Se a gente não tem controle no trabalho e tal, a gente projeta nesse ser humano com muita violência essa questão de copiloto. Como assim? Agora está me perguntando algumas coisas. Aí vem aquele passo, eu te criei, eu aumentei, fiquei no colo. Como é que funciona essa parte do copiloto? Nós nos tornamos copilotos. Eu não acredito. Sim, de piloto, de estar lá com a mão na direção, decidindo para onde vai, que velocidade vai, para onde vai. Agora a gente tem que sentar no banco do passageiro, na frente do carro. E eu lembro que meu filho começou a dirigir aos 16, que lá nos Estados Unidos pode dirigir aos 16. Deus, né? Agora! Dá um medo e é muito desconfortável. É uma mudança muito grande para os adultos. Ainda mais porque hoje temos muito mais acesso a informações que são catastróficas. Hoje em dia a gente tem muito mais drogas sendo vendidas na internet, acesso à pornografia, a coisas assim muito sérias, né? Sexting. E aí a gente escuta tudo isso e fala assim, de jeito nenhum eu vou ser o seu copiloto. Eu vou continuar sendo piloto, porque isso é a coisa melhor para o meu filho. E aí gera uma grande disputa de poder, porque o filho não quer ser o copiloto. Ele quer ser o piloto. E ele precisa aprender a pilotar. Então a gente precisa aí de 4 mãos. Não ele vai fazer sozinho, vamos fazer juntos. E a melhor coisa que a gente pode fazer nesse momento é a gente poder falar menos e saber o que falar para poder ser influência. Então, os adolescentes, eles gostam de dar pitadas assim, se é o pior pai do mundo, os meus amigos não pensam assim, eu vou buscar no TikTok, eu vou buscar no Google. Aí você fala, não vai não. Então, a gente precisa lembrar de que os adolescentes querem dar a última palavra. Deixa eles darem a última palavra, não pega a isca para gerar disputa de poder. Seja um influenciador sabendo os seus valores, sabendo quais são os limites e explicando os fatos para que você também possa dar informação para eles e a hora do vamos ver ele tem a sua informação e tem a informação dos amigos e agora ele pode tomar uma decisão. Nossa, muito importante essa questão de piloto e copiloto. Você viu que mesmo você está ali, você está assistindo, você está supervisionando, você está colocando limites, mas está tendo essa conversa muito inteligente. Porque você fala menos, mas fala no momento certo, porque essa questão, né, de deixar e ganhando autonomia para a próxima fase que ele vai viver, é um momento onde você tem que ter essas ferramentas bem ativas. Eu achei muito legal a analogia do copiloto. Dá vontade de perguntar? Pergunta, né? Manda para a gente depois, a gente vai dar as redes sociais aqui da Fernanda, para a gente continuar. A Fernanda vai ter que vir mais vezes. Já a produção já vê que ela tem que voltar aqui para a gente. Identidade, copiloto, a nossa imagem está formando aqui, hein? Agora... eu estava até falando sobre essa questão de limites, né? A liberdade é diferente de libertinagem, né? É liberdade com responsabilidade. Como é que é essa questão de liberdade com responsabilidade? Porque às vezes o pai fala, tá aí, tem que ter responsabilidade. E o pai volta a ser o piloto para exercer responsabilidade. Mas não, é você sendo copiloto, ele pilotando e ele com responsabilidade, Fernanda. Por isso que é importante a gente dedicar muito tempo para treinamento. A gente está falando da adolescência hoje, a partir dos 12, não. Tá cada vez mais cedo, cada vez mais crianças de 9, 10 anos mostrando comportamentos de adolescente. E a adolescência também está indo um pouco mais distante, né? Aos 25, 26, está se comportando como adolescência. Então, a adolescência está ficando uma fase muito grande. E um adolescente de 12 tem responsabilidades e liberdades diferentes de um adolescente de 18. Então,
Então, a gente precisa levar em consideração isso. No quadro com a Susa, a gente falou em liberdade limitada. É a piscina. Onde está o limite? É onde eu posso ver a borda. Na adolescência, é o oceano. Onde está o limite? Onde está a borda do oceano? É outro mar, né? É o mar aberto. Todo. E os jovens, eles querem sair, eles querem explorar, eles querem fazer. Então, como é que eu vou? O que eu faço? Posso te colocar uma situaçãozinha aqui, Fernanda? Por exemplo, né? Tem aquela velha questão cinematográfica da disputa do diário, né? É onde o adolescente está querendo se expressar e aí ela coloca as suas questões que está vivendo, né? As suas desilusões amorosas, a conversa que ela teve com a amiga e acaba sendo terapêutico, né? Terapia, poder escrever, se ouvir e tal. Aí a mãe diz, não, olha, eu acho que tem que ter responsabilidade, essa liberdade com responsabilidade, e aí eu vou lá e vou ler escondido o diário de minha filha. O que você acha desse tipo de atitude? Ela está dando responsabilidade ou ela está invadindo uma área que não deve ser indevida? Como é que funciona? Como você vê? Eu peguei só um ato para você poder nos dar a sua ciência sobre esse sentido. É importante os adolescentes terem privacidade. O que é complicado é que se eles se isolarem. E também é complicado se o diário deles for o TikTok, for o Instagram. Que agora eles estão recebendo conselhos de qualquer um. E está cheio de gente aí querendo se conectar com um adolescente que está buscando a sua identidade, ainda está buscando os seus limites e as suas responsabilidades e não sabe para onde ir. Então, se esse diário ele é escrito num papel, fica embaixo da cama, eu não mexeria naquilo, porque a gente não quer invadir a privacidade. Se o diário do seu filho é na internet, você vai precisar tomar atitudes um pouco mais invasivas na percepção do adolescente, mas você precisa proteger esse adolescente. Então, quando a gente fala de liberdade com responsabilidade, eu falo para o meu filho, filho, você quer aprender a dirigir aos 16? Quero. Então, essa é a sua responsabilidade. Primeiro, você vai fazer o teste escrito, vai aprender todas as leis do trânsito, vai fazer o teste para ver se você passou. Vamos sair juntos por 20 horas, a gente tinha que catalogar lá quantas horas, durante o dia, na chuva, à noite. Isso é dedicar tempo para treinamento, para que ele possa desenvolver a capacidade de dirigir. E a gente está falando de uma só habilidade, né? Imagina, de pensar, pensamento crítico, de tomar decisões, né? Está precisando de várias outras, mas eu estou dando um exemplo aqui real e concreto para que a gente possa perceber que isso aqui é importante para eles, mas a gente precisa dedicar tempo para treinamento. Por isso que eu tenho que ser uma boa copilota. Olha, você vai deixar o seu celular quando você estiver dirigindo? E se alguém te ligar, o que você vai fazer? E se você sofrer um acidente, para quem você vai ligar? Então, quando o meu filho tirou a carta, saiu sozinho, meu Deus do céu, eu tive que olhar assim para onde ele estava indo, se ele chegou, se ele não chegou, porque o nosso coração fica na boca, né? E ele foi conquistando a liberdade dele, porque ele chegava no lugar e mandava mensagem, cheguei. Que hora você vai voltar para casa? 10 horas da noite? Então é 10 horas da noite, não é 10h01. Chegava 10 horas da noite, ou 9h59. Então ele vai conquistando a liberdade dele, porque ele está demonstrando para mim que ele realmente tem capacidade. E o que eu acho legal na sua linha, Fernanda, é que o pessoal fala assim, olha, eu não tenho mão, né? Olha esse novo modelo, está deixando tudo as rédeas frouxas. E você vê na própria educação do filho da Fernanda, a preocupação dela. A questão não é o grito que vai fazer a diferença nele voltar ou não, né? Mas entender a comunicação, entender o momento. Por isso que ela falou, a grande questão é você entender esse adolescente. E outra, não é do nada que você vai virar uma chave a entender esse adolescente, é uma construção da infância, né? Se você for o melhor amigo dele na infância e construir isso não quer dizer que não vai ter problemas. Mas o que eu achei legal é que a gente, todos os conceitos aqui, primeiro foram de encontro com os meus princípios. Eu gostei muito da linha com que a Fernanda está aqui, o tempo também nos permite, vamos a mais um passo aqui com os adolescentes, já falamos aqui com a questão das nossas crianças, conexão com os amigos, porque, revendo um pouquinho a dinâmica passada, a gente tinha uma conexão com a família na base, né, dessa construção aqui. Agora ele está tendo outros laços, a gente tinha essa micro-sociedade, né, e aí ele está tendo o colégio, a escola, só que agora é um pouquinho mais amplo, ele consegue não só a vivência que ele tinha de rotina, mas a questão de poder visitar um amigo, de ter realmente um contato dele, e aí a gente fala, meu Deus, e agora? Com quem que ele está, essas amizades, que tribos, onde ele está?
Mas a gente fala, inclusive, no meio que a gente é a média das 5 pessoas que a gente convive, então o ambiente, o efeito manada, né? Um adolescente não faria talvez algumas coisas se não tivesse conjunto com uma determinada pessoa. E aí a gente começa, coraçãozinho. Como é que funciona, Fernanda, nessa conexão? Na adolescência, ela é essencial ter conexão com pessoas fora da família. Porque imagina num ninho de passarinho, a hora que choca o ovo, sai a ave. Se ela ficasse no ninho até ela ser um adulto, como é que ela ia aprender? Né? Então, ela precisa saltar do ninho. E esse é um movimento tanto difícil para eles, que causa muita ansiedade, quanto para nós. Mas é esse salto para a vida que eles precisam dar. Agora, a gente não quer que eles saltem em qualquer lugar, em qualquer grupo de amigos, né? E como é que a gente faz para a gente saber se eles estão bem ou não? Convida os amigos para casa. Cria um espaço seguro de não julgamento. Seja a pessoa que leva e busca os amigos. Né? Vocês querem... Eu vou junto. E seja um papel de parede. Escute. Observe, né? Que às vezes tem um efeito de manada. Meu filho jamais faria isso sozinho, mas com os amigos ele fala esse tipo de coisa. E simplesmente absorva para depois você conversar. Nossa, o que mais você admira nesse amigo? Essa conduta tem um conceito emocional forte, saber direitinho o seu papel. Que estratégia, perdoe, Fernanda, mas quando você fala assim, vai no carro ouvindo, seja papel de parede, como a gente podia parar aqui e falar um monte sobre isso, né? Mas o controle emocional de uma mãe, que, não, meu Deus, ele está falando isso aí errado, não, eles estão combinando. Então, tem que ter um controle emocional e saber o papel inteligente, do pai inteligente para isso, né, Fernanda? Sim, aí depois você pode, num momento apropriado, falar assim, nossa, eu notei que isso e aquilo aconteceu, eu queria saber o que você acha. Pergunta para eles primeiro. E depois você fala, você sabe de uma coisa? Para mim, um valor de vida, se alguém me tratasse assim, isso me incomodaria, porque eu gosto de ser tratada com respeito. Mas eu queria saber o que você acha. E se acontecesse com você, você interferia nesse relacionamento ou não? E ele vai te dando mais informação, porque ele sabe que é um espaço seguro, sem julgamento. E adolescentes, eles não querem decepcionar os pais. E às vezes eles contam para os amigos ou vão colocar uma busca no Google porque eles não querem contar para os pais. Tem um estudo muito interessante que saiu quando os adolescentes têm problema, para quem vocês querem contar? Resposta número 1, para os meus pais. Mas para quem você realmente contaria? Todo mundo, menos meus pais. Então, a maneira que a gente reage, a gente ensina para os nossos filhos, você não está seguro aqui, você não pode cometer erros, porque erros nessa casa não é aceitável. Então, a gente tem que refletir, será que a minha casa é um lugar seguro para cometer erros? Gente, que pergunta forte. Depois dessa dinâmica toda, segunda parte, crianças, adolescentes, a pergunta é, e aí, como é que é o teu lar? Sem julgamento também, é uma pergunta para você fazer uma análise. Isso pode ter um fato, mas há esperança. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um breve intervalo, Fernanda continua conosco, o pastor Batistotti, inclusive, vai ter uma mensagem para você ainda nessa tarde. Suzane está aqui, que hoje virou uma Fernanda também, a influência dela aqui permeou e perfumou o nosso estúdio. E a gente vai fazer o seguinte, a gente já volta com as Fernandas, um breve intervalo e volta já. Entre Família está de volta e nós estamos aqui reflexivos, porém leves, porque a gente está captando tanto ensinamento, né? E trazendo para o coração tanta profundidade para a educação dos nossos filhos. E por falar em leveza, olha só o que eu tenho aqui em minhas mãos. Nós temos essa edição maravilhosa, que é a revista Fique Leve. É uma das, eu não sei se eu posso dizer isso, né, gente? Mas é uma das que eu mais gosto, assim. Eu gosto, de fato, dessa revista. Eu acho ela muito legal, porque aqui aborda os 8 remédios naturais, que comumente a gente fala aqui na TV Novo Tempo, né? Para você aí de casa, que está acostumado a assistir. Você sabe que a gente bate muito em cima dessa tecla, né? Da saúde física, mental e espiritual. E cada vez mais aqui no Entre Família, não importa qual é o tema, não importa o especialista, e eles são bem diferentes, né? Uns dos outros, a gente sempre cai nessa temática da saúde física, mental e espiritual, dessa coisa holística, do todo, né? A gente tem cada vez mais, inclusive, especialistas, né, se formando nessa área. Hoje a gente ouve falar bastante sobre a medicina integrativa, muitos médicos têm se adaptado a essa realidade, porque a gente chegou na conclusão de que a gente é um todo e não é só uma parte. E essa revista eu quero deixar para você aí na sua casa. Me fala aí, qual que é o seu endereço? O endereço, o nome, o seu CPF, qual é?
Infelizmente, essa tecnologia ainda não existe de eu te escutar daqui e poder anotar. Mas existe uma tecnologia chamada telefone, que você pode ligar, informar o seu nome e o seu endereço e chega aí, minha filha, bem na sua caixinha do correio. DDD 12 21 27 31 21. Se você é mais famosinha, vai chegar lá na sua caixa postal, tá? E tem um WhatsApp agora que você pode pegar nesse momento, mandar um oi, quero a revista Fique Leve aqui pra mim, manda. E a nossa equipe manda para você, 12982444449. É só mandar um oi e falar que quero a revista Fique Leve, ó, o nome não esquece, beleza? Daí você recebe um link, você faz o seu cadastro com o seu nome, endereço certinho, pelo amor de Deus, CPF, e aí você só vai esperar. Quando chegar, tira uma foto, marca nós no Instagram, que a gente ainda não tem, mas fica aí a reflexão, quem sabe, um dia a gente tem um Instagram dentro da família, mas tira uma foto e manda aqui para nossa produção para a gente saber que você recebeu, tá bom? Vamos voltar aqui para nossa conversa? É de graça, eu não falei isso. Porque tem o patrocínio dos Anjos da Esperança. E lembrando que se você está vendo esse programa num feriado, talvez é o telefone fixo, né? Mas você pode pedir pelo WhatsApp, né? Talvez o telefone fixo é em horário comercial e não no feriado, mas no WhatsApp vai dar tudo certo, tá bom? Gente, é de graça. É de graça, paga nada. Eu nem falei valor. Paga nada. Tá tudo tranquilo, não paga um centavo aí. Posso colocar, porque a gente estava fazendo, uma reunião paralela aqui, Fernando, enquanto você estava falando, porque foi muito legal as colocações, né? E eu quero ter um olhar das questões espirituais, por exemplo, né? Quando você falou lá que a gente precisa criar filhos que sejam autônomos, né? Deus quer que a gente seja autônomo, né? Deus quer que a gente olhe para aquilo que Ele apresenta, mas eu tome minha decisão. A gente chama isso tecnicamente de livre-arbítrio, né? Ou seja, eu tenho liberdade para escolher. E talvez o grande desafio que a gente tem como pais é quando o nosso filho, e aí você trouxe para a questão da adolescência, né? Quando chega um momento que ele diz assim, não concordo com o que você está colocando. Então, se eu criei autonomia, eu vou respeitar isso. E a gente tem essa dificuldade, né? Eu quero criar, só que eu tenho que respeitar o momento que ele vai discordar de mim. E Deus olha para a gente, e isso para mim é maravilhoso, desafiador na visão, né, da paternidade. Mas o olhar de Deus, Deus olha para o Gilmar e diz assim, quando o Gilmar toma uma decisão, um outro caminho, uma decisão errada, ainda que o Gilmar tenha buscas constantes para fazer segundo a vontade do Senhor, mas eu posso tomar uma decisão errada. Deus olha e diz assim, vou te dar uma outra oportunidade. E aí eu queria aproveitar, né, que a adolescência é ainda, não é, Fernanda, o momento dessa outra oportunidade, mesmo que não tenha sido criado um laço de proximidade na infância. E eu fico imaginando agora, Suzane, Cris, né, e Fernanda, quantos nos assistem e diante das colocações podem ter um senso assim, uau, o que eu faço agora? Né? O que eu faço se eu não tive essa proximidade, não criei autonomia? Ainda há no período da adolescência esta oportunidade para que eu me aproxime, né? Que eu acho que é legal a gente colocar isso. Porque a gente cria esperança. Aproveito, abro uma janelinha e já fecho, tá? A palavra esperança, originalmente no texto bíblico, é uma linha esticada. Ou seja, ainda eu consigo chegar lá. É uma linha esticada, é uma corda esticada. Então, para aqueles que talvez assistem, poxa, ainda há esperança para mim, meu filho é adolescente. Como eu faço isso? Né? Eu queria que você, né? Sim, ainda há esperança, claro que sim. Por isso que eu faço esse trabalho e quero fazer até o dia que eu morrer, porque sempre há esperança. Hoje é conhecido da ciência, da neurociência em específico, sobre a plasticidade do cérebro. E a gente nem gosta mais de usar esse termo plasticidade, que parece que é uma coisa plástica, mas na verdade é moldável. Vou te dar um exemplo. Os telespectadores que assistiram o programa todo já não têm o mesmo cérebro quando começaram o programa e quando terminaram o programa. A esperança mora aí. A gente aqui já não tem mais o mesmo cérebro depois de estar com você, Fernanda. Eu queria... E essa perspectiva é muito legal. É muito legal. Às vezes a gente fica pensando, tem que ler tudo, tem que fazer tudo. Não, um passo de cada vez. Você vai se superando.
E essa superação libera dopamina. Estou sendo um pouco científica, eu não sou neurocientista, mas eu estudo sobre isso. E essa dopamina é que faz com que a gente mantenha a esperança para seguir em frente. Porque se a gente perder a esperança... Aí acabou, né? Como é que eu quero sair da cama? Exatamente, exatamente. Eu quero pegar esse ganchinho nesses últimos minutos finais, Fernanda, para a gente entregar aqui para o nosso público que a gente prometeu, né? Como que é esse lance da reforma na adolescência? Fisiologicamente, existe uma poda. Tem na frente da minha casa uma magnólia, uma árvore linda, com flores brancas e cheirosas. E durante o período de crescimento, ela teve que ser podada e ela não ficou muito bonita. Mas ela foi podada para que ela pudesse crescer mais e crescer com um formato redondo. Então, a hora que você chega lá na minha casa, que aliás todos estão convidados para tomar um chá de framboesa lá na minha casa. O ruim de convidar que a gente vai, Fernanda, não faça isso. Pode convidar. O convite está feito, tá bom? Você e a família de vocês. E vocês vão ver que a magnólia, ela é assim um cartão postal, porque ela é toda redondinha. O cérebro do adolescente também. Fisiologicamente existem podas neurais. Ninguém vai lá cortar o cérebro de ninguém, mas quando o adolescente fala, não quero mais fazer judô, mas filho, você fez judô desde os 3 anos, mãe, não quero mais fazer balé, mas filha, começou o balé agora. Então, eles começam a parar de exercitar aquilo, neurologicamente, aquilo que não serve mais, para que o cérebro fique mais eficiente. Então, eles começam a buscar novas conexões. É por isso que existe, e esse que é o grande medo dos pais, essa busca pela novidade. É o pular do ninho. E se a gente não tem isso fisiologicamente, eu preciso sair do meu ninho, o adolescente nunca sai de casa e não aprende, não faz essa poda. O que é muito necessária para a maturidade emocional. Só que ele precisa saber que ele vai voltar para casa, porque vai errar, vai cometer vários tipos de infrações, espero que nada grave, né? Mas vai voltar para casa e ele vai precisar de orientação. E é por isso que a gente precisa aprender a ser um bom copiloto. O que você fez está errado. E você sempre é amado aqui em casa, não importa o que aconteça. E como é que a gente vai reparar esse erro agora? Qual é a sua responsabilidade? Qual é a minha responsabilidade? Quais são os próximos passos? Então, o papel do pai e da mãe, ou do cuidador dentro de casa, ele é fundamental para um jovem crescer num ambiente seguro e com vínculos fortes. Que demais. Você entendeu, pai, por que eu larguei o piano? Embora eu me arrependa até hoje, porque eu devia ter continuado, né? Mas é interessante lembrar dessa minha história, né? Porque eu acho que meu pai tinha mais empolgação comigo estudando do que talvez eu mesma, né? Mas foi muito duro dizer para ele que eu não queria. Muito duro. Eu escrevi uma cartinha chorando, porque eu senti que ia desapontar ele profundamente. Mas ele foi compreensivo, que bonitinho. Hoje é que eu me arrependo de não saber tocar nada. Apesar do peso da projeção da vontade dele, você, aí a compreensão que você falou, da liberdade, você construiu muito mais do que não deixar você largar o piano, né? Você conquistou parte da autonomia para o seu pai. Então, tipo, ao deixar o piano e o teu pai, tá tudo legal, apesar da projeção, que às vezes a gente projeta também, aprendendo com a Fernanda, ele te deu um presente, que é a autonomia, né? Então, às vezes a gente só olha para a situação, a gente tem que ressignificar esse momento. Mas eu digo assim, gente, tá acabando o nosso programa já, Aninha, acabou. A gente podia ficar aqui a tarde inteira falando. Mas, Fernanda, muito obrigado e parabéns pela dedicação com que você faz isso. E quando você está fazendo um discipulado, eu creio que todo mundo tem uma recompensa financeira para as questões, mas eu creio que a realização que você vê nos seus filhos, e você quando trata com família, seres humanos, e legado, e quebrar ciclos, e levando sabedoria, porque a gente acredita muito aqui na palavra, né? A gente fala a palavra verdade. Então, você leva essa verdade familiar. Então, obrigado por você fazer esse trabalho. A Rede Novo Tempo, que acredita na família, agradece a você por ter uma profissional e ceder para a gente esse tempinho aqui. Obrigada pela oportunidade. É um prazer ver a transformação em vocês e também poder contribuir de uma maneira tão significativa. Com certeza. E para quem quiser saber mais sobre o trabalho da Fernanda e de tudo que ela traz de ensinamentos, é só seguir agora, nesse momento, ó, tá passando na telinha, @filosofiapositivaoficial, @filosofiapositivaoficial. E para a gente foi uma grande honra, né, que conheceu ela pelo Instagram e poder ter ela aqui com a gente. Foi um momento muito de tiete, a gente está muito feliz, espero que você também tenha gostado. E agora o senhor Batistotti é responsável por finalizar este programa com uma mensagem da Bíblia. Mudei o texto.
no decorrer do caminho, para não perder o costume. Já estou acostumado. Eu mudei o texto, é que eu chego com um texto e aí... Aprendi outra... O seu cérebro fez uma plasticidade. Fez agora... um outro caminho, porque ela falou assim, né? Ainda há oportunidade, essa foi a ideia, né? Chegou na adolescência, ainda há uma oportunidade, e eu vou trazer isso para os aspectos espirituais, e eu quero relembrar o que está escrito em Jó, capítulo 1, verso 5. Eu estou fazendo Reavivados por sua palavra e substituindo o pastor Ronaldo, que está num período de recuperação da sua saúde, ele está bem. E aí eu tive que, esses dias, meditar nesse capítulo e eu quero trazer para você. Decorrido o turno de dias dos seus banquetes, chamava Jó aos seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então não olhe o período que talvez você pode dizer assim, uau, perdi. Olhe para aquilo que você pode fazer. E a gente tem informações técnicas, a gente tem o conhecimento técnico, abordagem técnica, mas nós também temos a abordagem espiritual. O que Jó fazia pelos seus filhos, já dentro da cultura judaica, já crescidos. O que ele fazia por eles? Ele intercedia, ele orava, ele trazia os seus filhos e pensava assim, eu preciso estar próximo dos meus filhos. Ainda eu devo estar próximo deles. E eu vou interceder por eles, eu vou orar por eles, eu vou clamar por eles, para que eles sejam vistos por Deus. Estou falando para você nesse momento que talvez precisa interceder pelo seu filho adolescente, né? Você precisa ser ouvido por ele, você precisa ter proximidade dele. Lembra? Há uma ferramenta chamada ferramenta espiritual. Clame, peça para Deus te dar sensibilidade para chegar perto dele. E nunca esqueça, o maior interessado na salvação dos nossos filhos não somos nós. O maior interessado na salvação dos nossos filhos é o próprio Deus. Por isso, neste momento, você está preocupado com eles, nós estamos preocupados aqui, falamos, né? Estamos. A Novo Tempo está preocupada em trazer para você um conteúdo que ajude você. A gente tem aí um novo estudo bíblico chegando, que é a educação de filhos. Nós estamos preocupados? Estamos. Mas a maior preocupação não vem de mim e de você, vem de Deus. E os nossos filhos são criados não para nós, não para que a gente tenha alegria e satisfação. Está tudo bem a gente sentir, mas nossos filhos são criados e educados para serem uma bênção para o mundo. Nós criamos os nossos filhos para serem uma bênção para todas as pessoas. Não esqueça disso. E o Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. Ele vai realizar milagre no coração dos nossos filhos. Mas antes, talvez ele precisa realizar um milagre no meu e no seu coração. Não esqueça disso. Muito obrigada, pastor Batistotti, por essa mensagem tão bonita. E a gente encerra esse programa com uma coisa muito especial, né, homenagem para a Cris? nossa Fernanda aqui. Eu até vou deixar você entregar de Fernanda para Fernanda. Deixa eu colocar a dica. Gente, Olha aqui. alguém, por favor, dá um closet olha só. nessa cesta especial. Olha que laço, feito com muito carinho. Deixa eu dar uma espiadinha que eu sou curioso. Olha, nossa, hein? Aqui tem coisas para comer, no sentido espiritual e real. Real. Tem comidinha também. Fernanda, eu quero aproveitar e dizer assim, que Deus continue abençoando você nesse seu trabalho e a sua família, porque você é usada por Ele para transformar a vida de pessoas. Você sabe disso. Muito obrigada. Viu? Todos nós. Amém. Aqui, Fê, muito obrigada mais uma vez. Que Leva lindo. essa recordação aqui para você. Tirei com a família. Com Obrigada. certeza. Muito obrigada. Fernanda. Obrigada por essa oportunidade e pelo que vocês fazem diariamente, trazendo luz para as pessoas.
Muito obrigada. É tão bom, né, receber alguém aqui que contribui ainda mais para aquilo que a gente acredita, né? Sabe aquela aula boa que você teve na escola, que você fala assim, gente, aquele programa gostoso que você falou assim, não acredito, voa o tempo. E como é bom às vezes falar de questões que até machucam um pouquinho, a gente fala assim, nossa, tem que dar uma puxadinha para cá, porque às vezes a puxadinha de orelha nas rédeas é no próprio pai, né? Coisa boa. O que falou? E assim, estão falando que a minha meia tá da cor da blusa. Isso aqui é bullying da produção, tá? Isso aqui é um bronzeado palmito que eu demorei para conquistar. Não é toda hora e tal, dá tudo certo. Mas a minha diretora no ouvido aqui, ó, esse aqui, ó, é bullying, viu, Sorana? Esse povo não é normal. Não é fácil. Falando que combinou com a camiseta. Vê esse programa. Então, no momento de homenagem, a gente tudo emocionado, falando, que legal, né? Você combinou agora a sua meia com... Por favor. A plasticidade cerebral aqui das pessoas desse programa não se explica pela neurociência, mas a gente agradece demais pela sua audiência, pelo seu carinho de sempre, tá? Beijo no coração. Sempre ao vivo, de segunda a sexta, esperando por você. Tchau, tchau. Tá Foi bom? muito bom. A gente ama vocês aí. Tchau, tchau.